uma ideia, né? Quando a gente fala de liderança híbrida, né? O tema eu sei que gera uma curiosidade nas pessoas, né? O que ele quer falar com líder híbrido? Porque, na realidade, nos últimos anos, um dos grandes desafios é você encontrar pessoas dispostas a exercerem uma função de liderança dentro das organizações. Por que está tão difícil a gente encontrar líder? Existem vários fatores. Um deles, as pessoas argumentam que é a longevidade da carreira profissional de alguns executivos, ou seja, o cara que se aposentava com 50, 60 anos de idade agora está ficando até os 80 dentro da empresa. Parto da premissa que não tem nada a ver com o fato da gente estender um pouco a carreira profissional, tem muito mais a ver com o fato de que as pessoas começaram a viver diferente, começaram a ser impactadas por situações diferentes e começaram a analisar e avaliar que a liderança não necessariamente para alguns é o que brilha os seus olhos. Na sequência, que entram responsabilidades que nem todo mundo está afim de assumir, e entram outras situações que são as animosidades inerentes a um cargo de liderança, porque é muito difícil você exercer liderança dentro de uma organização, em algum momento você não ter que gerir conflitos, e pior ainda, você gerar indisposição com algumas pessoas por conta das decisões que você precisa tomar. E como a gente vive um momento que a gente, na maioria das vezes, quer ser cool, na maioria das vezes a gente quer estar bem com a galera toda, na maioria das vezes a gente quer like, a gente quer curtida, a gente quer ser o cara amigão do povo, fica difícil para você exercer liderança e se posicionar em algumas situações nesse sentido. Se a gente for entender bem o que consiste a questão do híbrido, é você ter a possibilidade de ajustar o seu estilo de acordo com o momento que você está vivendo. Isso é ser híbrido, e quando a gente traz para a liderança seria a mesma coisa. Aqui eu usei duas imagens, inclusive, para contextualizar, uma do analógico, ou seja, o livro físico, e a outra ali de você ter um Kindle, né, o livro digital, né, a oportunidade de você ler ele no digital. O que é melhor? Depende do momento. Mas eu, particularmente, um cara com 53 anos de idade, eu gosto mais do físico. É natural eu preferir o físico, eu gosto de riscar os meus livros, eu gosto de anotar nos meus livros. Ah, Roberto, mas dá para fazer a mesma coisa ali com o Kindle? Dá, mas não dá, não é a mesma coisa para mim, eu prefiro o físico. Mas eu não tenho absolutamente nada contra e entendo que em alguns momentos, inclusive da minha carreira, é o Kindle que eu uso. Eu uso o Kindle também, principalmente quando eu viajo. Porque é muito melhor do que você levar 5 livros dentro da sua mala, é óbvio, né? Então, funciona dessa forma. Não seria diferente com a liderança. Qual é a liderança mais adequada? É eu trabalhar em cima do meu colaborador, acompanhando cada passo dele, verificando as entregas dele, ou eu deixar ele livre, tranquilo, e só um combinado e a gente vê? Depende do momento, depende do colaborador, depende da situação, depende do grau de responsabilidade daquilo que você está envolvido. Eu acredito muito no viés do equilíbrio. E mais do que o viés do equilíbrio, eu acredito nessa questão de que menos sempre vai ser mais. Eu nunca fui um cara nas empresas que eu faço mentoria, nas empresas que eu faço consultoria, ou nas palestras e treinamentos que eu faço ao longo dos anos, de incentivar luzes brilhantes, nada contra luzes brilhantes, incentivar a pirotecnia dentro de uma organização, incentivar coisas que eu não vou conseguir sustentar. Ou eu mantenho aquilo de uma forma sólida e consigo sustentar, ou então eu não faço. Funciona assim, pelo menos no meu mindset, na minha forma de pensar. E eu não estou dizendo que está certo, só estou dizendo que é a forma com que eu costumo agir e ajo já há muito tempo. E eu gosto muito da questão do equilíbrio entre as pessoas. É lógico que em alguns momentos você vai ter um viés um pouco maior, dependendo do conhecimento, dependendo da natureza da empresa que o indivíduo atua. Em alguns momentos você vai ter um viés um pouco mais impactado para a atitude, dependendo da situação. Isso é situacional, como a liderança também é situacional em determinados momentos. Mas o ideal é que pelo menos a gente tenha esse blend atendido. Conhecimento, não existe líder performando, seja híbrido, seja analógico, seja digital, se ele não tiver conhecimento sobre aquilo que ele está fazendo, sobre aquilo que ele deseja liderar. Então, ter conhecimento é premissa básica para que você tenha respeito das pessoas que estarão com você. Outro ponto fundamental, ter humildade, porque em muitos os momentos eu não tenho domínio sobre aquilo, eu não experimentei aquilo, eu não vivenciei aquilo, aquilo é novo, e eu não posso ficar pagando de onisciente, ou seja, eu sei tudo sobre o assunto, ou de onipotente, não, deixa comigo que eu resolvo, quando eu não faço a menor ideia do que aquilo que está sendo falado. Então, essa humildade traz humanidade. E todos os liderados, em todas as empresas, raríssimas as exceções, preferem seguir lideranças que sejam similares a eles.
humanas, que erram, que transpiram, né, que desarrumam o cabelo, né, que fica suado. É esse cara que eu quero junto comigo, é essa moça que eu quero trabalhando junto comigo. E não aquele boneco, né, aquele avatar que a gente encontra com muita frequência, que está sempre sorrindo, que está sempre penteado, que está sempre, sabe, maquiada, que está sempre toda ajeitada, mas, cara, não vai para o front. A minha empresa é uma indústria e aquela pessoa nunca passou na fábrica. Então, é fundamental essa dose de humildade. E o lance da atitude. A gente ganha equipe, a gente retém colaboradores dentro da organização quando a gente tem atitude. Atitude é energia. Ninguém gosta de fazer parte de um time perdedor. Outro ponto importante é o protagonismo precoce. Com o surgimento de uma série de empresas mais jovens performando, e isso é muito bom, veio para o protagonismo muitas pessoas, de repente, um pouco antes do momento da maturidade. De novo, isso é um olhar muito pessoal. Mas eu vejo que se eu chego num desafio um pouco maior, sem estar fisicamente e mentalmente preparado, a chance de frustração aumenta.